Olá, como você está? Eu espero que esteja bem. E mais uma vez a gente se encontra nesse porto de histórias para falar sobre Porto Velho a partir do Jornal do Madeira. Nosso tema de hoje é sobre o comércio, a propaganda, a publicidade em Porto Velho na primeira metade do século XX. Então eu te convido a conversar junto conosco, eu, professora Elis, e junto com a professora Mara, para que a gente possa conhecer, afinal, como que era a vida, como é que era o comércio e como é que era a propaganda em Porto Velho nesse momento. Olá, tudo bem com vocês? Quando pegamos o Alto Madeira com esse propósito de analisarmos aí as propagandas, né, os anúncios, mais precisamente, nós vamos encontrando alguns elementos que vão mapeando a cidade como um todo, né? Então, para além do consumo que a propaganda nos dá, seja um anúncio de uma aguardente, do trigo que era comercializado aqui, do refrigerante. A gente também vai se localizando nessa cidade. Então, a gente encontra as ruas, as avenidas, a gente já percebe que, como nós temos o jornal a partir de 17, o projeto de arruamento lá do Major Guapindaia, de 1915, né? Então, a gente já vai observando as ruas, aí eles já vão o próprio anúncio vai dando o endereço. Então, é o endereço da farmácia, na Avenida 7 de Setembro, então já era avenida. É um anúncio, sei lá, de um bar, aí na avenida, ou na rua tal, e aí a gente já vai se localizando, aquele centro antigo da cidade já vai sendo mapeado. E nós vamos observando também que, apesar de ser um comércio, né, antes da gente falar mesmo da propaganda, só para a gente fazer uma análise assim, dessa cidade, a gente vai observando que o comércio ele já tem, de certa forma, uma certa, dá uma centralidade ali para a gente, no sentido de, por exemplo, as farmácias, eu comecei a perceber que elas estavam na mesma rua, né, as lojas de tecidos muito próximas, então era tipo assim, o consumidor, ele se localizava, então eu quero o remédio, ele vai na rua certa onde estavam concentradas as farmácias. Geralmente é 7 de setembro, né? É, nós temos ali na 7 de setembro, mas também nós vamos ter farmácias aqui na Floriano Peixoto, que está ali próxima, né, a 7 de setembro. E é como hoje a gente encontra. Se você quer, por exemplo, óculos, geralmente você tem uma rua que, ali, a José do Patrocínio hoje, localização das óticas. Se você quer peças para carros, você vai ali agora eu esqueci, Nações Unidas. Então você tem, né, de certa forma, o comércio meio que centralizado. Você sabe aonde procurar. E nesse ponto, quando a gente, é claro que a gente vai focar muito mais nas notícias, no comércio em si, mas é possível, né, Mara, a gente falar até de uma questão mesmo de arquitetura, como você mencionou, o Major Guapindaia, essa questão mesmo de uma padronização, de uma organização das ruas, de onde cada ponto comercial deveria ficar. Então, quando a gente fala, muitas vezes eu falo em sala de aula, Porto Velho foi uma cidade que nasceu planejada. A gente fica meio chocado. Como assim Porto Velho nasceu planejado? É lógico que não é um planejamento estilo de Brasília, mas várias cidades no início do século XX surgiram no modelo com um planejamento bem estabelecido. Quando a gente pega a própria Belo Horizonte, quando a gente pega Curitiba, e Porto Velho está dentro desse processo. Cidades que surgem vinculadas a esse discurso da urbanização, discurso da modernidade, o avanço da Revolução Industrial. Então, quando a gente pega Porto Velho, que surge por conta da Estrada de Ferro, ele tá completamente, é uma cidade que está completamente vinculada a esse avanço da indústria e, consequentemente, do comércio. Uhum. Aí, assim, para quem não conhece muito sobre a história de Porto Velho, eu acho que vale a pena um pouquinho só da contextualização. Quando a gente recebe o primeiro superintendente, que é o Major Guapindaia, aqui,
Então, a partir de 1915, há um projeto de meio que, vamos dizer assim, de urbanização aí dessa cidade. Então, a primeira coisa que ele pensa é que não é bem uma urbanização, que algumas pessoas que vivenciaram essa época ou que tomaram conhecimento, né, que deixaram registrado aí em alguns livros, quando a gente pega lá, Chega-se para a História de Porto Velho, do Cantanhede, ele coloca lá que foi feito uma espécie de projeto de arruamento, né, onde ele foi mudando o nome das ruas para dar uma caracterização dessa coisa mais nacionalizada, para tentar tirar um pouco o peso daquilo que se tinha da marca da Estrada de Ferro, que era um ambiente muito internacionalizado. Então, você tinha que deixar uma marca meio que nacional a essa cidade. Então, começa a ter, as ruas passam a ter o nome de grandes vultos dessa história que se tem na época, né? Então, é Floriano Peixoto. Quando não é vultos, são algumas datas comemorativas, 7 de setembro, né? José do Patrocínio, e assim sucessivamente. E aí nós vamos observando que essa cidade, então, ela começa a ser mapeada, e, obviamente, era um lugar, vamos dizer assim, não é nenhuma cidade ainda propriamente dita, mas estava se constituindo, e aí a gente vai observando que depende muito desse comércio de fora, né? Demanda muito do comércio que vem de Manaus e de Belém. Isso é muito claro, principalmente nos exemplares da década aí vamos supor, dos anos de 17 a 20, 17 a 30, esse comércio ainda muito atrelado a Belém e a Manaus. E aí um ponto fantástico, no fundo toda a urbanização ela é restringida, né? Quando a gente até pega o Rio de Janeiro, você embeleza, mas o centro. E por que você faz isso? Você faz geralmente pensando no comércio, você vai pensando na economia. Então, por que a maior parte do comércio é localizado na região do centro? Porque é o lugar privilegiado de toda a cidade. Então, você centraliza os espaços do comércio. Hoje, tudo bem que a gente tem muito shopping center, mas antes você precisava realmente de várias ruas para colocar, para ter essas lojas, centralizando e organizando para que as pessoas com mais facilidade pudessem acessar essas lojas e esses recursos, né? E aí, você falou muito bem, a dependência que Porto Velho tinha de Manaus era evidente. Quando a gente pega Manaus e Belém, eram grandes centros centros extremamente ricos por conta de toda a economia da borracha, as casas de exportação da borracha, mas aqui em Porto Velho nós tínhamos já algumas empresas, algumas lojas muito conhecidas, né, e basicamente o que eu quero te perguntar é que lojas são essas? Quais são essas lojas aqui em Porto Velho? Quais são os nomes? Quais produtos elas vendiam? Como é que era o comércio, por exemplo, na década de 1920 e 1930? Pois é, quando pegamos o jornal a partir de 17, nós vamos, e se começa a mapear os anúncios, porque não dá para ser chamado, não dá para comparar os anúncios do jornal na década de 10, por exemplo, com o que se tem hoje, né? Não dá para fazer esse anacronismo aí. Mas você pode simplesmente observar que os anúncios que eram colocados no jornal já davam a entender que tipo de sociedade era essa que estava se construindo a partir, para além desse espaço ferroviário. Então, nós temos anúncios lá em 17 ainda, alfaiatarias. A gente tem aí, se repete muito no jornal, pode ser que tenha mais, mas as que eram, né, pagavam para ter a sua propaganda aí no jornal, nós tínhamos a Alfaiataria Moderna, de F. Basto, que ficava na rua José de Alencar. E aí o legal é que a notícia, assim, a propaganda, ela trazia lá, olha, a gente tem pessoal competente, né? Nós ofertamos os serviços conforme os últimos figurinos vindo dos grandes centros, né? Sobretudo Paris.
Aí os caras colocavam lá as marcas dos tecidos que estavam sendo feitos ou comprados, né, para serem feitos os ternos e por aí afora. Na Alfaiataria Colombo, aí, e geralmente outra coisa que é interessante é o comércio, ele estava muito vinculado ao proprietário. Então, geralmente era a Alfaiataria Moderna, de F. Basto, a Colombo, de Moreira dos Santos e Companhia. Essa ficava na José de Alencar, junto à Casa Braga Vieira. Então, a propaganda ela vai, de certa forma, já dando essa marca de quem era o proprietário. Então, o seu Vieira, ele não era qualquer um, ele era um comerciante que estava vinculado àquela alfaiataria, entendeu? Entendi. E aí, legal, só para acrescentar o que você está falando, Mara, é quando a gente olha para a Casa Formosa Síria, até na própria propaganda, né? Tô com uma propaganda aqui da edição número 5 do jornal, de 1917, tá aparecendo para vocês aí também. Em cima a gente tem a propaganda da Braga Vieira e Companhia, né? E embaixo tem que Casa Formosa Síria, de Elias Goraieb. E aí tem o nome da loja, um pouquinho menor, e o que tá em destaque é o nome do dono, né? O Elias Goraieb, um sobrenome muito conhecido aqui na cidade. E aí ele coloca, né? Sempre completo de sortimentos de fazendas, miudezas, calçados, chapéus e armarinho. Então é muito interessante mesmo o que você tá falando. E aí, assim, a gente vai observando, para além das alfaiatarias, tem o comércio, o armarinho, os bazares que vão sendo, esse do Elias Goraieb, o Elias Goraieb, ele é uma dessas marcas, né? É armarinho também. Mas você vai encontrando outros. E aí, assim, a gente também encontra a marca das farmácias, né? Farmácia, e os nomes também são bem interessantes. É Farmácia Americana, mas você também tem a Farmácia e Drogaria Madeira. Então, você já está trazendo elementos do próprio lugar, né, que vão se apresentando. Essas duas farmácias, a primeira, a Farmácia Americana, por exemplo, ela ficava na Floriano Peixoto. Aí eles colocavam assim na mensagem lá, no anúncio. Grande e novo e variado sortimento de medicamentos nacionais e estrangeiros. Então, não era só medicamentos nacionais. Os estrangeiros também se encontrava aí nessa farmácia. Até porque ainda tinha um público, né? Você tem que perceber que tem um público da ferrovia que precisa também ser assistido aí nesse período. Farmácia e Drogaria Madeira, ficava na Avenida 7 de Setembro. Isso tudo é notícia de 17 ainda. Na Avenida 7 de Setembro, e aí um detalhe que eles colocavam no anúncio, a venda era somente a dinheiro. Não, a outra não Fiado tinha, só amanhã. Só amanhã, exatamente. A venda é só a dinheiro, atendimento a qualquer hora da noite. Você podia chegar lá com a receita e a qualquer hora da noite. E outra coisa, eles enalteciam na mensagem que eles tinham atendentes especializados que tinham sido capacitados em Belém, em Manaus e em São Luís. E aí, essa farmácia, a Drogaria Madeira, ela ainda tinha mais, além de vender à vista, né, somente no dinheiro ali, ela ainda dizia assim, consultas médicas das 8 às 10 horas pelo doutor Joaquim Tanajura. Então, era farmácia também, e o médico estava lá atendendo. E legal também que a gente tem muito aqui, quando vocês depois tiverem a oportunidade, né, você que está nos assistindo, nos ouvindo, depois dá uma olhada nos jornais, pausa novamente e observa o quanto que eles gostam, né, de dar destaque de, olha, a gente não produz aqui, mas a gente importa. Aí fala, a própria Drogaria Madeira fala, olha, estoques que vêm de Belém, Maranhão, Rio de Janeiro e Nova York. Então, sim, assim, é muito interessante. Pra gente hoje aqui em Porto Velho, parece que não é muita coisa, não. Mas quando a gente para e reflete o próprio processo de construção da Estrada de Ferro, a população que vinha para cá, e aí a gente pensa no inglês como uma das línguas oficiais faladas em Porto Velho, a gente percebe que a nossa cidade ela é muito cosmopolita, ela surge muito cosmopolita e com migrantes do mundo inteiro.
Então, quando a gente vê mesmo esse processo, a gente tem um comércio que é muito localizado mesmo, é muito, né, focado nas famílias, mas que se pretende grande, empresas importadoras. E importadoras não só de produtos realmente estrangeiros, Nova York, aí quando a gente pega mesmo produtos europeus, a gente vai ter um processo migratório em empresas portuguesas aqui, né, neta do comentador Centeno. Bom, aí nós, por exemplo, década de 20, década de 30, nós vamos encontrando, obviamente, uma propaganda voltada mais a vários públicos. Entre esse universo, obviamente que na década de 10 você já tem, como falamos no vídeo anterior, a questão desses anúncios voltados também ao público feminino, mas nós vamos encontrando, por exemplo, Regulador Universal, que era um anúncio que aparece em várias edições do jornal Alto Madeira durante muito tempo, mas ele se repete mais enfaticamente na década de 30. Então, era um regulador menstrual, né? Então, vem lá falando que se a mulher quisesse ter a menstruação regulada, ela teria que tomar o remédio. Então, tem todo a figurazinha, né? O desenho que era feito para tá aparecendo aí para vocês. É uma notícia que chama atenção mesmo, quando a gente pensa no público feminino, né? Se tinha essa atenção dessa propaganda focalizando a mulher. Sim. Numa edição de 1938, por exemplo, tem lá um anúncio que até grande, que está aparecendo aí para vocês, e fala lá, as doenças das mulheres. E nesse anúncio, a gente vai observando que tem lá, falando sobre as complicações que as mulheres tinham, né? Ou têm. Aí tem lá, regulador gesteira, outro regulador. Aí o anúncio dizia, lembre-se que este regulador é o remédio usado por mulheres nos mais adiantados e mais importantes países do mundo. Então, era um regulador que resolvia os problemas todos, né? Inclusive da chamada TPM, daquilo que nós denominamos hoje de TPM. Nossa, eu acho que só esse produto daria pra gente fazer um outro episódio falando sobre ele, falando sobre a história das mulheres, né? Tem um livro muito bom da Mary DeProd, que é a História das Mulheres no Brasil, e como que no início do século XX, essa forma de olhar para a mulher, da própria questão mesmo da medicina, como que era interessante. Eu não vou adiantar, porque senão a gente vai descambar para falar para vários outros assuntos, mas é muito interessante, né? E assim, quando a gente pega também, sei que você está falando já dos anos 30, mas na própria década de 20, além também dessas notícias mais de armarinhos, armazéns, a gente também tem um comércio de alimentos. Por exemplo, o café e restaurante Rivas, de Rivas Hermanos. Realmente, Mário, você tem toda... É isso. Sempre tinha o nome e o dono. Então, é a loja tal, do fulano, do Beltrano. Então, essa marca é muito forte. E esse vínculo do comércio aqui com os países vizinhos, né? Muitos comerciantes eram bolivianos. Sim. Então, assim, era um atrativo, de certa forma, né? Então, os países vizinhos ocupando um espaço, em termos de comércio, né? Em Porto Velho, aí no início do século XX. Sim. A Casa Fênix também, né? De quem? Sempre tem. A casa é de quem? De quem que é a loja? De Rosas, Irmãos e Companhia. Né? Eram, daqui, botequim de primeira ordem, bilhares, café, leitaria e outros artigos de frigoríficos. É a única do seu gênero. Aí vai falando, tem café, tem chocolate. Eu adoraria ir na Fênix, né? Comer chocolate. Temos... Mas não dá, né? Não tem como. Não, principalmente também por causa da quarentena. E fala também, na Casa Fênix havia concertos,
né? Então, a Fênix, ela, a casa depois vai se transmutando em teatro, em cinema. Então, tudo isso o jornal vai narrando. Então, assim, quando a gente pensa em Porto Velho, a gente tem que pensar que, ok, era uma cidade pequena, ainda em formação, mas quem vivia aqui, principalmente os estrangeiros, eles queriam ter na cidade o que eles tinham nos seus países de origem. Então, a gente tem uma cidade que está em constante movimento e com comércio, com uma cultura ali no cotidiano muito forte. Né? Simples, mas forte. Em 1920, por exemplo, eu tenho um anúncio lá que tem lá, A Equitativa, Companhia de Seguro de Vida, superintendente era Arthur Napoleão Lebre. Então, o anúncio está aparecendo aí para vocês. Então, assim, já há uma preocupação em 20, a questão do seguro de vida, né? Então, alguém aqui já está se preocupando com isso, porque já estão fazendo. Outra coisa, propaganda de cigarros, né? O cigarro Terezinha, ele perpassa aí. Hã? É o Teresita. Teresina, ele perpassa várias décadas sendo, né, massificado aí pelo jornal Alto Madeira, e eram cigarros que vinham de Belém, e eles faziam questão de enfatizar isso daí. A questão da diversão, a gente encontra lá no jornal também os anúncios, né? Como que essa população, ela se divertia. Aí tem lá, por exemplo, em 1920, nós encontramos lá o Teatro Fênix. O Teatro Fênix, aí tem lá uma chamada para a estreia de uma película que se chamava Senhorita Nil. Então, e aí geralmente eles colocavam o nome da atriz, em quantas partes a película seria dividida, né? Como se fosse um teatro dividido por atos, e eles colocavam por partes. Eu acredito que dava para o público conversar, se divertir um pouco ali. Isso é muito bem resumido na narrativa de viagem do Raimundo Moraes, quando ele vem pra cá nessa época, aí, finalzinho da década de 10. Ele vai dizer, gente, isso aqui é uma cidade a faroeste. Tem de tudo um pouco, você escuta, você vai num bar, né, num botequinho, o cara tá ali tocando no piano uma música típica norte-americana, e olha pro outro lado, tem alguém dançando tango. Então, assim, gente, Porto Velho é um lugar privilegiado pra gente conhecer essa história do mundo no início do século XX. É a Torre de Babel, né? É uma Torre de Babel. Mas que conseguia, as pessoas conseguiam encontrar formas de se comunicar. Uma outra coisa também que a gente encontra muito no jornal, e que talvez denote um pouco da questão da violência, né, é anúncios de advogados. Então, tem advogados atuando, e aí eles fazem questão de enaltecer aonde que é o seu campo de atuação, sobretudo, né, na Vila de Santo Antônio, em Porto Velho, né, você tem essas marcações aí. E deixa eu pegar aqui. Enquanto você está olhando, outro ponto interessante também, a figura das próprias atuações dos antigos pertencentes, né, militares que faziam parte da Comissão Rondon, que vieram para cá e ficaram por aqui, como o próprio Tanajura, que era cirurgião dentista. Então a gente também tem uma marca da questão dos médicos aqui, as propagandas de médicos, especialmente de dentistas. Às vezes podia faltar médico geral, mas dentista tinha. Então, assim, propagandas sobre... a gente tem aqui uma notícia de 1925, né? Gabinete dentário do Dr. Rocha Leal, cirurgião dentista e farmacêutico diplomado pela Faculdade de Medicina do Estado da Bahia. Aí tem, acho até interessante a imagem, né? A imagem aqui de uma dentadura. Longa prática de clínica cirúrgica de prótese dentária. Então a gente tem esse comércio focado nos produtos de consumo, o teatro, e também temos a questão da medicina, dos dentistas na cidade.
Então, como eu já disse, era uma cidade pequena, mas que tentava se virar e ter à sua disposição o que era necessário, né? Uhum. E de médicos mesmo, né? Em 43, por exemplo, aliás, em 41 já, nós temos lá médicos, Renato Medeiros, aí tem lá a especialidade dele, cirurgia, partos, raio-x. Em 43 aparece já o doutor Ari Pinheiro, médico da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, aí vem lá, médico da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, especializado em cirurgia do abdômen, tratamento de moléstias do coração e partos. Aí em 43 também a gente vai observando que a cidade ela se movimentava, já parece bem enfático mesmo, os anúncios de borracha e castanha, né, sendo comercializados. Então você tem toda uma dinâmica e dá para você analisar essa cidade pela questão do consumo, né, pela questão daquilo que essa cidade ela produz. Então, as formas de sobrevivência. E também a demarcação de concorrências, que você vai vendo. Tem a casa Tufi Matni, aí tem lá, sortimentos de fazendas e miudezas, calçados, estivas, perfumarias, roupas e conservas e ferragens. Preços baratíssimos, eles colocavam. Aí tem lá, ao mesmo tempo tem a casa Abdon Jacó Atala. Preços ao alcance de todos. Vendia a mesma coisa do outro, aí a diferença era na questão do preço. Não, é muito legal. E aí é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, aqui a Casa Estrela, de Mansur Monassa, tendo chegado de Manaus, trouxe para sua casa comercial um importante sortimento de fazendas, chapéus, calçados, que está vendendo a preços cômodos. Então, assim, essa ideia realmente, olha, nós temos inúmeros produtos de consumo, bens de consumo, isso é muito forte. Então, isso está até padronizado mesmo quando vários pesquisadores falam dessa indústria no Brasil, até a década de início, né, finalzinho dos anos 20, uma indústria muito de bens de consumo. E a gente vai ter isso muito, muito forte aqui em Porto Velho também. Várias casas, né, várias lojas vendendo esses produtos de consumo e também a figura de cinemas. A gente conhece muito o Cine Resc, né, mas a gente tem outros. Sim, eu falei do Fênix, né? E nós temos lá em 41 o Cine Catega, né, que era do Jorge Resc. Ele já anunciava lá em 41 vários filmes que seriam exibidos em Porto Velho, né? Filmes de aventuras, como uma notícia lá de 40. O general morreu ao amanhecer. Então é uma película cujo protagonista era um ator famosíssimo de época chamado Gary Cooper. Então eles colocavam os horários, né? Quem era o ator. E o que nos chama a atenção é o termo, né, o título do próprio cinema, que é catega, que é um termo que é usado, né, muito, principalmente ali, está na memória de muita gente que vivenciou ali a década de 30, a década de 40, que era a forma como essa sociedade, de certa forma, ela se via, né? Então, era um termo que foi inicialmente utilizado para se denominar os funcionários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, como os nativos denominavam, né, que eram, o que era catega? Eram aqueles que tinham categoria. Então, depois esse termo, essa categoria, né, ele veio quando chega a municipalidade, vai para os funcionários públicos e depois para os comerciantes também. Esse termo é estendido. E aí o Jorge Resc, que era um comerciante, ele se apropria do termo catega e coloca Cine Catega, né? E ao mesmo tempo que o outro lado da cidade, para além da ferrovia, que se denominava de mundiças, né? Aqueles que estavam totalmente aquém desse espaço aí já planejado, de certa forma ordenado, que era o espaço ferroviário. E aí a gente falando de cinema, por exemplo, também tem o Cine Bar Rosas, uma notícia de 1925, né, que inclusive o jornal, gente, mas fica para próximos diálogos. Por exemplo, o jornal ele percebeu
essa questão cultural e criou um quadro bem pequeno, né, no jornal, mas que era Palcos e Telas, falando justamente sobre o cinema, sobre o teatro, e tivemos em um dado momento o conhecido Cine Bar Rosas, que aí também falava, olha, vai apresentar uma brilhante película intitulada O Fio à Pata, né, filme de arte francesa, aqui Vaudeville de Continuous Trucks, e hilariante abre a sessão, uma vista natural. Então, assim, a gente tem isso muito fortalecido, né? A gente vai ter também a própria figura do mercado público, a divulgação, olha, vem aqui no mercado público, porque chegou café, chegou arroz, chegou milho, chegou açúcar. Tem um anúncio que é de 17 sobre a questão do mercado público, de um boxe chamado O Chicó. E aí, nesse box tem lá, o cara colocava no jornal, ele vendia artigos do Ceará e Maranhão. Aí era especialista em azeite de dendê, mel, cocos e etc. Preços convidativos, né? A mercearia ficava no mercado público, box que eles chamavam de quartos 13 e 14, e pertencia, aí tinha lá o nome do dono do box, que pertencia a Francisco Cassiano da Rocha. Então, assim, até nos pequenos comércios, o nome do dono também era enfatizado. E outro ponto tão legal, assim, é essa coisa do tentar conquistar o freguês, né? Gente, olha, preços baratíssimos. Tem uma notícia da Casa Salim, vai falar, olha, esse importante estabelecimento de modas e armarinhos acaba de receber variadíssimo sortimento de crepom marroquino, crepe da China, seda lavável, Bataclan, pongé de seda, creme egipciano, marquisete, meias de seda para senhoritas, brincos, fantasias e leques. Aí vai falar, olha, a última novidade em calçados para senhora, homens e crianças a preços baratíssimos. Então a gente tem nem você falou assim, essa briga entre as lojas para dizer, olha, aqui é mais barato. Não, aqui é mais barato que mais barato. Não, aqui é quase de graça, mas à vista, tá? E uma das coisas assim que chama a atenção também é a questão de filiais, né? Porto Velho, ela tinha muitas filiais. Por exemplo, já desde 17 a gente já encontra notícias desse gênero. Tipo assim, Braga, Vieira e Companhia. Grande armazém de estivas nacionais e estrangeiras. Rua Marechal Deodoro, número 44, em Manaus. Filiais em Porto Velho e Fortaleza e no Abunã também. Não é Fortaleza do Abunã, é em Fortaleza e no Abunã. Importam diretamente e fazem aviamento nas melhores condições e aceitam sob comissão consignações de todos os gêneros de produção do Estado. Encarregam-se de despachar nas condições mais vantajosas borracha em trânsito para Manaus ou Pará. Aqui em Porto Velho ficava na Avenida 7 de Setembro a filial. Então você tem padarias que vão aparecendo, né? E nessa padaria, por exemplo, uma das primeiras que aparece é a padaria e mercearia de João da Silva Magdaleno, que vendia gêneros nacionais e estrangeiros, fabricação de bolachas e biscoitos diversos. Ficava na Avenida Rio Branco, em Porto Velho. E nessa mesma Rio Branco, só para acrescentar, a gente vai ter também, já na década de 40, a padaria Progresso, do Aníbal da Silva Reis. Na mesma rua, você vê, opa, viu que deu certo, vou criar a minha também aqui. Também, exatamente. Então, assim, o que a gente está tentando fazer aqui hoje, né, é dar essa amostra do que a propaganda ela pode nos ofertar. Você pode, por ela, você pode visualizar como que esse comércio ele se comportava, né, determinados comércios que abriram e que, de certa forma, talvez tenham fechado, porque a propaganda ela já não aparece mais na década seguinte. Você vê a criação de determinados comércios que abriram e que continuam até hoje presente na cidade. Muita gente pergunta isso, mas aí se você vai avançando um pouquinho mais nas décadas, você tem lá o restaurante Almanara,
né, que está até hoje. E, se não me falha a memória, é de 59. Então, você tem algumas marcas que o jornal traz. O jornal, de certa forma, ele consagra alguns estabelecimentos através da propaganda, e o do Almanara, por exemplo, ele coloca lá, inclusive, a inauguração, faz uma matéria sobre a inauguração, e depois o Almanara, ele vem, né, a partir da sua fundação, da sua criação, obviamente, se mantendo nas propagandas através do Alto Madeira. Não, e é fantástico, né, Mara? Quando a gente olha as notícias, não é necessariamente, é claro que a gente pode ficar horas e horas e horas aqui analisando cada notícia, né, olhando aqui, também na década de 40, a mercearia feiticeira, a gente analisar os nomes, né, analisar tudo isso, mas o que realmente é o nosso objetivo nesse vídeo aqui, é mostrar para vocês e compartilhar, dialogar em conjunto, como que a partir dessas notícias, dessa vida mais comercial, dessa economia local, a gente pode pensar a sociedade de Porto Velho. Quem são as pessoas que fizeram e que fazem a nossa cidade? Porque cada nome, né, não é a loja, mas quem está por trás dessa loja? Então, quando a gente mapeia esses nomes, né, Querube, Silva Reis, J. Rocha, né, e companhia, a gente começa a perceber como a nossa cidade foi construída, quais os percalços nesse momento de construção, e perceber o que era Porto Velho, né? A partir da década de 30 também o jornal ele vai destacando tem publicidade para o Banco do Brasil, a gente vai ter mais, né, o Banco do Brasil, a cidade de Porto Velho também era muito marcada. De crédito, né? Exatamente, para poder comprar em todas essas lojas, né, gente? Você precisa pedir, ter crédito. Não, e para os bengalistas, sobretudo, sim, né? Então, assim, a nossa vida, a nossa cidade, ela está vinculada a um processo nacional e internacional, a uma história mais ampla. Então, a gente pode sim conhecer a história do Brasil estudando Porto Velho. A gente pode conhecer e entender, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, entendendo a nossa própria história local. Já nos aponta muitos caminhos para pensar a história mundial. Então, a gente convida você a refletir junto conosco. A cidade de Porto Velho, por exemplo, na década de 20, 30, era uma cidade marcada por uma crise da borracha, né? A estrada de ferro termina de ser concluída no momento em que o preço da exportação da borracha amazônica já não tinha tanto valor como antes, né? Da década de 10, por exemplo. Então a gente vai ter uma cidade que surge decadente, mas que não se vê dessa forma. E que, se a gente olha para o jornal, a gente vê as pessoas estavam se virando pelo comércio, pelos bens de consumo. E tentando demonstrar, né, Elis, que para além das fronteiras da ferrovia, essa cidade poderia sobreviver. Perfeitamente. E sobreviveu, como há muito tempo. Se a gente for pegar mesmo a dimensão da estrada, a estrada de ferro, ela é um símbolo histórico, lógico, mas até para a própria Madeira Memorial Rail Company, a maior parte do percurso não era feito pela estrada, mas sim pelo percurso do rio, pelos vapores, né? Pelas embarcações, pelos navios da Madeira Mamoré. É outra marca, né? A navegação. A navegação. A navegação, várias propagandas, né? Vinculadas à navegação, a chegada da aviação aqui em Porto Velho, né? A Pané, e aí colocando lá que as pessoas, quem quisesse comprar passagens, tinham que agendar. Não era chegar no guichê e comprar como a gente faz hoje. Hoje, até pela internet. E nesse período, não, você tinha que agendar. Então, a propaganda da Pané está lá, muito clara, vinculada a isso. E aí, uma coisa que eu achei também bastante interessante, que eu encontrei num jornal de 40, que fala sobre uma revista, que era uma revista amazonense, que era vendida em uma barbearia, aqui em Porto Velho. Era barbearia popular. Provavelmente os clientes chegavam lá e iam folhear a revista, essa coisa toda, né? Então a revista era vendida lá. E se chamava Bariceia. Essa revista, me chamou a atenção e aí eu fui procurar. Então ela foi criada em 39, em Manaus, né? E ela estava atrelada a uma rádio do Amazonas, lá de Manaus, que se chamava Voz da Bariceia. Bariceia era, para alguns pesquisadores, diz que Bariceia está vinculado a Baré, né, ao povo indígena.
e outros dizem que é um termo que é utilizado para colocar algo mais amazônico, a chamada Pauliceia Desvairada, né, que você encontra na literatura. Então, era uma revista que, segundo o que se consta aí, dava notícias, sobretudo da sociedade, tanto porto-velhense quanto da sociedade manauara. Então, é por isso que era vendida aqui, entendeu? Que aí já nos ajuda a entender, porque quando a gente pensa em Porto Velho se torna a capital de um território federal a partir de 1943. Antes disso, era uma cidade do estado do Amazonas. Então, a vida aqui em Porto Velho tinha uma relação muito próxima com Manaus. Então, assim, é muito interessante realmente a gente, a partir dessas notícias, começar a mapear isso. E ao longo das notícias do jornal, porque o Alto Madeira, nessas primeiras décadas, ele não tinha muito bem, a segunda página é para propaganda, a terceira página é para, por exemplo, aquelas páginas de você buscar propagandas e divulgação, olha, vamos contratar, estamos em busca de seringueiros, era tudo junto e misturado. Mas é nesse junto e misturado que a gente realmente consegue perceber que tem muita história, tem muita Porto Velho pra gente refletir. E o comércio, da mesma forma como falar sobre as mulheres, falar sobre os padrões, né, as formas de morrer, as notícias sobre a morte, podem nos ajudar a entender a cidade. Então, outro ponto também que o jornal vai destacar nessa vida cultural, os clubes, a venda dos produtos para o carnaval, os produtos para os esportes, especialmente futebol. Então tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente pesquisar, e nós novamente convidamos você a pesquisar junto conosco. Longe de termos a resposta absoluta de tudo, até porque a gente também está mapeando, mas cada vídeo desse é um convite. Ei, vamos analisar em conjunto, até porque a gente está pegando só a primeira metade. Imagine a segunda metade, né, do século XX. O quanto de notícias, o quanto de informação a gente ainda tem para desbravar, para mapear. Sim. E para dialogar. Uhum. E assim, a gente quer agradecer, sobretudo, aquelas pessoas que estão mandando, estão interagindo, né, no canal, fazendo algumas perguntas, outros até contribuindo conosco para que a gente possa pensar qual é a relação que se tem entre uma notícia lá de 17 com uma outra que tem lá em 1920. Pessoas que têm elogiado, pessoas que têm mandado algumas críticas, pessoas que têm mandado sugestões. Então é isso que também nos motiva, né? Porque a gente não está falando aqui só para a gente, não é um diálogo. Óbvio que a gente também está se divertindo um pouco com isso, porque é prazeroso fazer o que a gente gosta. Mas não é só para mim ou para eles, é para você que está nos assistindo e que está contribuindo conosco. Então, assim, a gente agradece mesmo e pedimos que você continue aí interagindo. É esse o grande interesse que nós temos. E assim, se inscreva no canal, compartilha. A gente criou uma página também no Facebook. A gente está aprendendo, né, gente? A gente criou uma página no Facebook para poder construir esses diálogos. Criamos um site também para organizar tudo isso e também para disponibilizar as nossas pesquisas mais acadêmicas, né? Porque aqui é um lugar de diversão. A gente fala, mas é sem muito rigor de precisar citar autores, né, ir para uma questão mais científica, mas tudo que a gente está falando tem embasamento, e esse embasamento você pode encontrar no nosso site www.portodehistorias.com.br. E mais uma vez agradecer. Não é que a gente encerra o tema, a gente encerra o vídeo, mas deixando muito claro, tem muita coisa pra gente falar sobre esse tema e outros ainda. E com certeza voltaremos a ele, né? Com certeza. E se você gostou desse tema, quer que a gente continue falando, conhece alguma das pessoas que foram citadas, manda uma mensagem pra gente, vamos conversar, vamos dialogar, porque esse é o nosso objetivo. Fazer com que a nossa história de Porto Velho seja contada e que a gente possa contar essa história juntos, dialogando, refletindo e pesquisando. Afinal, esse porto tem muita história e a gente te convida a fazer parte dele. Então, muito obrigada, Mara. Muito obrigada a vocês. Até a próxima e vamos estudar. Até a próxima. Abraço.